faço parte da igreja, o meu líder disse que eu tenho que ir. Talvez eu fui porque meu amigo convidou. Não, você veio porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Todos nós um dia vamos dar conta ao Senhor do que vamos ouvir. Tá certo? Nós vamos dar conta. Isso é maravilhoso, porque Ele é um Deus bom. Porque Ele nos doutrina e Ele ainda nos dá a força para a gente fazer. Então, a única coisa que precisamos é ter a responsabilidade humana. É dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Senhor, eis aqui, eu estou disposto. Me ajuda. Senhor, tu sabe das minhas fraquezas, né? O Senhor sabe que eu não sou teólogo, tu sabe que eu não sei cantar muitas vezes, não estudei em conservatório, tu sabe. O Senhor fala assim, é eu que fiz a boca. É eu que fiz a mão. O poder não está em você. Quando pensamos assim, porque sempre achamos que o poder está em nós. Mas aí o Senhor fala assim, calma, filho, o fardo comigo é leve. Esse fardo que você carrega é pesado, mas o fardo comigo é leve. Fica tranquilo. E aí a gente descansa no Senhor e fala assim, obrigado, Senhor, porque essas almas são tuas. Não foi meu sangue que morreu por você, meu irmão, foi Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então o tema de hoje é: onde está o seu coração? Podemos dizer, onde está o meu coração? Diga isso para você. Onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Aleluia. É importante, irmãos. Por quê? O coração, irmãos, é a raiz de muitas coisas. Diferente do que o mundo acha sobre o coração, que o coração é o núcleo das emoções, a Bíblia não diz isso. Não é o núcleo das emoções. Aliás, o coração, ele se torna racional na Bíblia. É lá que você pode tomar decisões puras ou não. Ou você pode ser tolo, ou você pode ser sábio. Ou você pode acertar, ou você pode errar. E por isso, o coração é impossível fazer o bem sem ter um guia. Glória a Deus. E esse guia você já sabe. E esse guia se chama Jesus Cristo. A Bíblia trata, irmãos, em torno de mais ou menos umas 800 vezes, 830, depende da tradução, sobre o termo coração. Eu quero compartilhar com os irmãos pelo menos duas delas, para que vocês prestem atenção. Em Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você sabe o que é isso? Não há vida. Se você não colocar o coração em Deus, não há vida, não há direção. Em Jeremias 17:9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha só, quem o conhecerá? Eu costumo dizer, quando me perguntam sobre o coração, sobre o coração do meu amigo, eu falo, eu falo, meu Deus, é uma terra que eu não conheço. Só Jesus Cristo conhece esse coração. Glória a Deus. É por isso que a gente precisa pedir para o Senhor, Senhor, me dá um coração igual ao teu. Nós temos que clamar, porque não conhecemos a nós mesmos. Sabe o que é isso, irmãos? É dependência absoluta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto mostra a supremacia de Jesus Cristo. E entrando no contexto com os irmãos, como vocês sabem, esse texto, Jesus, um pouco antes fez a multiplicação dos pães, um pouco antes também, ele chama os discípulos, primeiro Jesus conviveu com os discípulos, e foi treinando eles com a própria vida, e vai entendendo aí como é que você evangeliza. A gente evangeliza com a própria vida. O mundo não lê a Bíblia. A Bíblia que o mundo lê, Billy Graham falava, era o quê? Somos nós. A Bíblia andante somos nós. Então Jesus dá instruções para eles, eles voltam empolgados porque conseguiram curar, porque conseguiram fazer milagre no poder de Jesus Cristo. Jesus de repente chama eles para conversar e diz o seguinte: o que as pessoas dizem que eu sou? E eles dizem: você é Elias, você é João Batista, é o que o pessoal está falando, ou um dos profetas, um desses. Aí Jesus chama no comprometimento. Aí, vocês que estão andando comigo, quem eu sou para vocês? Quem eu sou? Glória a Deus. Aleluia. Aí Pedro, ganhou um bônus. Pedro ganhou um bônus. Qual foi o bônus? Foi revelado pelo próprio Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus Altíssimo. E aí Jesus falou assim: Pedro, não se empolga não, porque isso daí não veio de você não, tá bom? Isso daí foi revelado pelo Pai. Mais uma coisa, somos dependentes de Cristo. E aí a gente vai meditar de novo. Onde está o nosso coração? Hoje. Vai meditando, porque o Espírito Santo vai perguntar muitas vezes essa pergunta hoje para você. O coração
O problema do coração não é as emoções, é a direção. Precisa da direção. O coração sem direção se torna ilusão. Então, entrando aqui, a gente vai fazer uma divisão nesse texto com 4 frases, tá bom? Então, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Depois tome a sua cruz e siga-me. Então, nós vamos meditar agora no negue-se a si mesmo. O que Jesus estava falando? E para quem Jesus estava falando? O que estava acontecendo naquele momento? Então, pois bem, Jesus Cristo tinha feito muitos milagres com aquela multidão, certo? Aquela multidão estava seguindo Jesus. Então Jesus estava andando com aquela multidão e curou o coxo, curou o cego, fez muitos milagres. Vai imaginando aí. João disse que não deu para escrever tudo que Jesus fez, tá? Não deu. Então, você pode imaginar o que Jesus estava fazendo com aquela multidão. Para aquela multidão estar seguindo ele, fazendo milagres e prodígios. De repente os discípulos falam: Senhor, tem que liberar esse povo. Eles estão com fome, o povo vai morrer de fome. A região é desértica. Pelo amor de Deus, vamos liberar. Até os discípulos estavam cansados. Senhor, dá trabalho, né? 5.000 só de homens, imagina, mais um filho e mais a esposa. Já dá 15.000. Senhor, nós somos 12, tenha misericórdia de nós. Então os discípulos apelam para Jesus. E aí, Jesus faz um milagre. Vocês sabem disso. Jesus faz um milagre, irmãos. Então as pessoas estão comendo o maná do céu. Pensa aqui como maná, porque isso é o clímax. Esse milagre de Jesus é o clímax, é o alto, para mostrar para o seu povo, para os judeus, que eu sou. É isso que Jesus está querendo mostrar. Eu sou. O eu sou de Moisés é o que Jesus está dizendo. Eu sou aquele eu sou. E aí Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão vivo. É isso que Jesus está demonstrando aqui hoje para nós. Eu sou. Não somos nós, irmãos. É Jesus Cristo. Jesus, nessa primeira etapa, irmãos, Jesus faz um chamado para nós. Jesus não faz um chamado para a religião. Ele faz um chamado para o estilo de vida. É por isso que o cristianismo é diferente. Ele não exige que você faça esforços para você ser salvo. Não. Jesus exige de você o seu coração. E não é 99,9. É 100%. É 100% do coração. Você pergunta, por quê? Por que é 100%? Porque ele é dono de você 200%. Porque ele te criou. E depois da queda ele veio, se fez carne, morreu, derramou seu sangue naquela cruz. Olha para a cruz, derramando. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Venceu a morte. Então nós somos do Senhor 2 vezes. Tá certo? É por isso que nós temos que dar o nosso coração ao Senhor, porque Ele é o nosso Senhor e é um Senhor bom. Obrigado. Que bom que nós temos um Senhor bom. É um Deus de barro, irmão Everton? Não. É um Deus de madeira? Não, não é. É um Deus invisível. É a imagem do Deus invisível. Aqueles que adoravam, os gregos adoravam sem saber. Falaram, é um Deus aí, é um Deus, é um Deus. E Paulo falou assim, opa, vamos lá, esse Deus aí que vocês não entendem, esse é o meu Deus. Aleluia. Esse é o Deus que vocês mataram na cruz, é esse aí. Aleluia. O Jesus faz um chamado. O irmão Davi, eu acertei? O irmão Davi falou algo aqui muito profundo, porque essa chamada de Jesus aqui, quando ele olha para a multidão e ele diz, quem quiser vir após mim, essa chamada não é só para os discípulos. Essa chamada é para todos, é universal, para aqueles que são cristãos e para aqueles que não são cristãos. E Jesus faz uma chamada de um compromisso de amigo, que foi para o nosso irmão Davi estava dizendo, amigo é coisa maravilhosa. Né? A gente pode até dizer, amigo é coisa para se guardar no peito, né? É a música do mundo, mas é uma frase verdadeira. Irmãos, ter amigo é muito importante. Sabe por que você tem amigo? É uma forma que Deus ensinou você de não ser autossuficiente. Eu já tentei falar, não vou contar meus problemas para ninguém, eu vou viver a minha vida, eu consigo. Aí tem os momentos do choro. Ah, meu irmão, momento do choro é terrível. E você na tribulação, você não sabe muito o que fazer, então você precisa do amigo. Porque o amigo está meio que de fora, então ele consegue ver onde é que você está patinando. Ele consegue. Então, olha só, o irmão Davi foi lá e falou assim, eu vou lá, né? Não sei qual era a motivação dele, mas chegou lá, Deus trabalhou o coração dele. Eu perguntei para ele, e aí, como é que foi? Assim que eu cheguei aqui, ele disse assim, cara, Deus mudou minha visão. Eu falei, ô glória, é disso que eu estou falando, ô glória, é disso que Jesus está falando. Você tem que mudar a sua visão, porque a sua visão é Cristo. Irmãos, no decorrer da caminhada com o Evangelho, é normal a gente uma hora estar mais rápido e uma hora um pouco mais devagar.
Porque as tribulações da vida é muito dinâmica. Então as pancadas são fortes, é assim mesmo. Bate pesado. Só que a questão é que a gente não pode tirar os olhos de Jesus Cristo. Entender a visão. O chamado nosso não é a nossa profissão. Não é ser professor, não é ser médico, não é ser motorista. Não é nada disso. Você entendeu errado. O seu chamado é ganhar almas para Jesus Cristo. Aleluia. Agora, todas essas coisas que eu comentei são ferramentas. Então, o professor vai ganhar os alunos para Jesus Cristo. Quantos alunos ele ganhou naquele ano? O camarada que dirige o Uber, quantas pessoas ele pode falar de Jesus e ganhar as pessoas para Jesus? Ele não sabe, muitas vezes é uma semente que ele lançou, mas o Espírito Santo está usando. Aleluia. Esse é o objetivo, é ganhar almas para Jesus. Esse é o foco, não pode mudar. É o trabalho, a supremacia de Jesus. Jesus fez um trabalho, mas olha só que privilégio, ele deu uma condição humana para nós, dar-nos continuidade a esse chamado. O chamado é continuar ganhando almas para Jesus Cristo. O Senhor falou, o Espírito Santo vai ajudar vocês. Eu vou pôr a palavra na boca de vocês. Agora, qual é a função de vocês em responsabilidade humana? O que é humano? O que eu posso fazer? Se disponha. Aleluia. Se disponha. Então Jesus Cristo diz o seguinte: vocês estão comendo aí, né? Vocês estão comendo pão. Tá gostoso esse pão? Tá. Ô Jesus, aquela dor no nervo ciático tá uma maravilha. Eu tô sentindo dor. O Senhor me curou, tá uma maravilha. Eu não tenho mais doença, não tenho mais dor. Jesus fala assim: pois bem, vamos pro nível 2. Vamos para o nível 2, Jesus chama para intimidade. Está vendo aí, você que está me seguindo, aí cria uma expectativa. Glória a Deus, eu quero seguir esse Jesus Cristo, eu quero seguir esse Jesus Cristo. Só que aí, Jesus vai seguir para a parte 2. Mas antes disso, eu queria comentar com os irmãos. Eu não sei se os irmãos já pensaram. Já perceberam como os discípulos respondiam o chamado de Jesus Cristo? Mateus, por exemplo, Levi. Jesus chegou e falou assim: segue-me. Qual foi a resposta? Jesus, espera um pouquinho, eu sou muito jovem. Espera um pouquinho aqui, Senhor, eu estou ganhando um dinheiro extra, né? Vou fazer uma economia aqui, depois eu sigo. Não. Imediatamente ele seguiu. Aleluia. Eu sempre fiquei constrangido com isso, que eu falo assim: Senhor, meu Deus, o que é isso? Chegou lá, Pedro e outros discípulos pescando. Jesus fala: segue, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles largam as redes e imediatamente seguem Jesus. E eu sempre me perguntei: Senhor, o que era isso? Eu falei: João Batista já anunciava o seu caminho. Então o Senhor não era um completo desconhecido. Jesus é um completo desconhecido para nós? Não, de jeito nenhum, o Senhor não é. Então eu falei: Senhor, qual é a diferença entre os seus discípulos e a mim, Senhor? Qual é a diferença? A sua presença é inconfundível. A presença de Jesus é inconfundível. Como? Qual a diferença dele para os mestres? As palavras de Jesus tinham autenticidade. Jesus perdoava pecado. E os caras falavam: o que é isso? Você não pode perdoar pecado, isso é loucura. E Jesus botava na prática. Então a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, se o cara era tentado em alguma coisa, ele olhava e falava assim: esse homem já foi tentado. Ele também já foi tentado. Esse era o propósito de Jesus. Era dizer o seguinte: o homem, é possível o homem se salvar, se obedecer a Deus. É possível. Esse é o propósito. Então eu sempre pensei sobre isso. E eu falei assim: Senhor, faça de nós esses discípulos. Porque esses discípulos já morreram. Mas e nós? Senhor, e a Igreja Brasil para Cristo? Senhor, e a Igreja Batista Vida Nova? Senhor, como devemos responder o teu chamado? Irmãos, o chamado de Jesus Cristo, antes de você produzir qualquer atividade, Ele quer ser seu amigo. Aleluia! Qual a diferença entre o servo e um amigo? O servo, ele tem um relacionamento de obediência, tá certo? É baseado na obediência no trabalho, basicamente isso. Qual a diferença do amigo? É uma relação baseada no conhecer. No conhecer. Quando eu conheço o meu amigo, olha como é maravilhoso. Eu tenho poucos amigos, mas os amigos que tenho, eles sabem dos meus defeitos. E mesmo assim, eles são meus amigos. Olha que bom ter amigo, né? E Jesus Cristo está te chamando, não é para te acusar, porque Ele sabe dos teus defeitos, mas Ele quer ser seu amigo mesmo assim. Agora, dentro dos seus defeitos, você vai amar mais Jesus, porque dentro das suas limitações, é que Paulo falava: se eu mergulho em alguma coisa, eu mergulho nas minhas fraquezas. Porque as minhas fraquezas mostram quão dependente eu sou de Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a diferença. Então, onde está o nosso coração? De ser servo ou de ser amigo de Jesus Cristo? Mas que hoje
eu e você, sejamos amigos de Jesus Cristo. O amigo compartilha os seus planos, já imaginou? Irmãos, olha, teologia é maravilhoso, estudar, ciência, faça isso, jovens, faça isso, estudem. Tudo que vocês puderem, a Bíblia é muito clara em dizer que vocês devem se preparar para defender a razão da fé de vocês. Façam isso. Mas nunca percam o coração, o fogo do Espírito Santo na vida de vocês. Vocês têm que se preparar, vocês vão enfrentar uma situação muito difícil. Aí fora está muito hostil. O pessoal vai querer provar que Deus não existe. O que você entende é balela. Eles vão tentar fazer de tudo. Mas a sua esperança tem que estar em Jesus Cristo. Só Jesus, irmãos, para dar convicção para nós do que Ele deseja para nós. Então, primeiro é o chamado. É um chamado especial. E agora que aceitamos o chamado, Jesus vai apertar o cerco. Você quer um compromisso? Você quer se relacionar com Ele? Você quer conhecer um pouco mais dos atributos dele? Se aprofundar mais nas experiências com Ele? Então Ele falou o seguinte: negue-se a si mesmo. E eu perguntei, por que Jesus negue-se a si mesmo? Qual é a questão? Que Jesus falou assim, é que no coração do homem tem um trono. Só tem um. E a questão é o seguinte, eu só posso sentar nesse trono se sair o outro. Quem é o outro, Senhor? Ele falou assim, o Everton. É você, irmãos. Sabe o que é isso? É sentir o Espírito Santo. Eu não estou falando que um profeta veio falar comigo. Eu estou falando que o Espírito Santo se manifesta lá, na hora que você está orando. E aí ele diz o seguinte, olha só como você é feio, meu filho. Olha só como você é ridículo. O Senhor vai humilhando a gente. É sério. O Senhor vai humilhando. E aí a gente vai ficando pequenininho. E a gente fala, oh meu Deus do céu, Senhor, eu já estou desistindo, Senhor. Eu vou mandar mensagem para o Austin e falar, Senhor, Austin, cancela aí, pelo amor de Deus. Você vai falar, opa, covarde aqui também não cola não. Vamos falar na gíria aí, né? O cola deve estar antigo já, né? Porque era na época que eu tinha cabelo. Aí eu falava o cola. Mas aí o Senhor falou, não senhora, fique na posição aí, fique na posição. Ao negar o eu. O eu, irmãos, olha só. Eu quero citar para os irmãos a coragem de dizer não. Na Bíblia, compartilhar com os irmãos alguns jovens que tiveram isso. São Daniel e Josué. Daniel em hebraico significa Deus é o meu juiz. Olha que coisa linda, maravilhosa. A cidade de Daniel é invadida, certo? Jerusalém é invadida pelo Império Babilônico. E o imperador babilônico, nada besta, separava os jovens. Olha só. Está pensando que o diabo não fica de olho nos jovens? Fica de olho. Separava os jovens, que eu entendi. Eu vou preparar, vou ensinar eles, vou tirar a identidade deles, vou colocar um outro nome, vai aprender a minha cultura e vai me servir. Esse é o pensamento do imperador babilônico, tá certo? Olha lá. A distância, irmãos, é como daqui no Nordeste, lá de Jerusalém para a região lá da Babilônia. Quase 3.000 quilômetros. Andando. Imagina como é que foi essa caminhada de Daniel, como jovem. Estou longe de casa. Não tenho minha família. Não consigo servir meu Deus. Estou longe do templo. O que é isso? Esse é um ambiente hostil que eu estou comentando com vocês. Se preparem. Mas o Senhor vai dar graça. O Senhor vai passar com vocês. O Senhor vai passar. Daniel lembra que ele tem uma identidade. Ele lembra que ele é servo do Deus Altíssimo. E ele precisa tomar uma decisão. Como todos nós precisamos. Não só os jovens. Porque Moisés foi chamado com 80 anos de idade. Então vocês se preparem aí que Deus não está falando só com os jovens, está falando com todos nós. Deus está falando com todos nós. Temos que ter coragem de dizer não, enquanto várias vozes dizem sim. Então preste atenção. Eu não tinha o pastor perto, eu sou Daniel, não tinha o pastor perto, está longe, não está perto do templo. Eu estou no palácio e eles estão lá escravos, lá, quebrando as minas, fazendo um trabalho, né? Está escravo, está tranquilo. Ó, posso desfrutar dos manjares do rei. Se ele quisesse, posso me deitar com a mulher que eu quiser. Ele poderia desfrutar dos prazeres, super tranquilo, não é verdade? Mas é isso que o Espírito Santo quer inspirar vocês hoje. Diga não. Tenha coragem. Não. Mas você não pode? Lógico que eu posso. Deus me deu livre-arbítrio. Nossa, eu posso todas as coisas. Mas nem tudo é lícito. Se somos santos, somos separados para uso exclusivo de Deus. É disso que Deus está falando sobre santidade. Filhos, vocês são uso exclusivo de Deus. Seja um Daniel. É isso que está faltando hoje. Quantos Daniéis tem por aí? O Espírito está chorando.
Colocar Deus Daniel, eu estou procurando. Quem é que vai dizer? Eu estou aqui. Se Daniel tivesse aceito os manjares do rei, se ele tivesse aceito as tentações, será que ele teria sido livre da cova dos leões? Uma pergunta. Outra, será que ele teria tido uma experiência sobrenatural e escreveu o capítulo 12 de Daniel e vê coisas que a gente não viu ainda e a gente provavelmente não vai ver? Olha que privilégio que Daniel teve. A gente tem um outro jovem novo. Em hebraico, José, o nome dele significa Deus acrescentará. Deus vai multiplicar. Olha só que coisa maravilhosa. Jovem forte, bonito, mas um pouco ingênuo, né? Como todo jovem. Um pouquinho ingênuo. Contava muito seus sonhos. E por isso sofreu. Mas Deus pega as marcas do Evangelho e transforma para a glória dele. Se José tivesse cedido à tentação e deitado com a mulher do seu servo, ele teria sido governador do Egito? Irmãos, ele estava numa zona de conforto. Ele tinha tudo ali. Está tudo muito fácil. Está tranquilo. E veio a tentação. E ele teve coragem em dizer não. Glória a Deus. Não. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não. É disso que Jesus está falando. É disso que Deus está falando conosco hoje. É o negar o seu eu. É isso. Quando Paulo diz lá em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele não está só falando uma frase. Ele compreendeu. Porque Paulo era estudioso, ele era um maioral lá em teologia, não sei se vocês gostam tanto disso, ele estudou com Gamaliel, ele era muito estudioso. Aliás, um amigo meu falando ontem comigo, eu falei assim, para ser sincero, graças a Paulo a gente realmente tem uma metade do Novo Testamento, que bom, né? Mas Paulo em tudo isso entendeu o seguinte, essas coisas são ferramentas para glorificar a Deus. Aliás, isso daqui não me deixa maior, isso daqui me deixa com mais responsabilidade. Porque a Bíblia diz que mais é dado, mais é cobrado. Então, cada culto que a gente ouve, há um desafio para que a gente cumpra e coloque em prática o que Deus nos ensinou naquele dia. É um desafio. E aí a gente pensa, onde está o meu coração? Eu quero, antes de a gente entrar para a parte 3, que é o tomar a cruz, eu quero que os jovens, principalmente os jovens, prestem atenção sobre sucesso e reconhecimento. O pastor Mateus Soares foi na nossa igreja, no Brasil para Cristo, ele falou isso e eu não esqueci. Ele falou que a gente confunde o sucesso com o reconhecimento. O tempo todo a gente confunde. A gente acha que o dia que a gente recebe o diploma é o dia do sucesso. E não é. Aquele dia é o dia que você está sendo reconhecido. Preste bem atenção. E quando é o dia do sucesso? É o dia que você decide estudar de vez sair. É o dia que você fala, vou dormir mais cedo para mim poder estudar amanhã cedo. É priorizar os seus estudos, a sua meta e deixar os prazeres para depois. Então, você pergunta, quando é o dia do sucesso do cristão? O dia do sucesso cristão é quando você diz não para o pecado. É quando você diz não para o seu eu. Porque é natural. O eu quer fazer o errado. Porque a nossa carne tem prazer no errado. Tem um desejo. Só que você vai dizer, não. É isso que Paulo falou quando esmurrar a carne. É o não. Diga não. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Mas depois que passar o não, aí vem o reconhecimento. Aí vem o reconhecimento. Porque o galardão e o reconhecimento está com Cristo. Aí sim Cristo vai dizer para você, vinde a mim, benditos de meu Pai. Essa é a frase que todo cristão tem que almejar e ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter um dia, irmãos, que a gente vai estar diante de Cristo. E o Senhor vai falar assim, tudo bem, filho? Tudo bem. Vamos bater um papo. Te dei uns dons e talentos, lembra? Dei. Pois bem, vamos colocar aqui na mesa, cadê os dons e talentos? Você enterrou? Você multiplicou? Como é que foi feito isso? E naquele dia é o dia do juízo, então não adianta a gente apelar. Senhor, vai ser misericordioso. Não, mas agora entrou o juízo. E o juízo vai ser o seguinte, se você não cumpriu o que o Senhor falou, é um juízo duro, mas é verdade. E nós temos que ouvir o que o Espírito Santo está falando. Então ele vai dizer, afaste de mim que eu não te conheço. Olha só, que duro. O Senhor está nos chamando para ser amigo, mas no dia do juízo, se a gente falharmos nessa missão, nessa geração, o Senhor vai dizer para você, afaste de mim que eu não te conheço. E a pergunta é, onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? E aí a gente entra para a terceira parte, que é o tomar a cruz. E o tomar a cruz, irmãos, a cruz, ela às vezes é muito confundida com o seguinte, a cruz, por exemplo, a minha esposa pode talvez falar assim, na cruz é o meu marido. É lógico que ela passa muitas batalhas comigo, com certeza, para me suportar, para me amar, mas eu não sou a cruz dela.
A cruz é meu emprego, que eu não gosto de trabalhar lá, meu chefe que persegue. Não é. Isso são circunstâncias da vida que machucam, mas não é a sua cruz. A cruz é mais profunda. O símbolo da cruz é morte. É morte. Significa o seguinte, que não basta dizer não para o eu. No seu coraçãozinho aí, que você está meditando, eu digo não, tudo bem, só que o eu continua vindo. No outro dia, daqui 1 hora, daqui 2 horas, quando você estiver sozinho, ele vem de novo. E aí você tem que dizer não de novo. Só que não basta dizer não, você tem que executar o seu eu. É isso que Jesus está falando. Você vai carregar a cruz, presta atenção, eu pego a cruz. Você é meu discípulo. Então você, aonde eu pisar, você pisa. Jesus pisa. Você vai lá e pisa na cruz também. É assim que você vai fazer. Preste atenção. E vai fazendo. E a pergunta é, ô irmão Everton, se Jesus já morreu na cruz, para que eu tenho que morrer? Aí você fala assim, mas quem vai morrer é o seu eu. Você tem que carregar o seu eu até o Gólgota. E lá você vai crucificar o seu eu. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, irmãos. Onde está o nosso coração? Ah, irmãos, é muito difícil. A mortificação da carne. Só que assim, eu digo para os irmãos que é impossível para o homem conseguir seguir essas instruções de Jesus Cristo por conta própria. É impossível. É verdade, eu confesso. E isso é racional, que eu quero dizer para vocês. É lógico isso. Mas o Senhor dá livramento, o Senhor dá escape. A Bíblia diz que o Senhor não vai permitir a gente ser tentado além das nossas forças. Não vai. Ele é fiel. Jesus Cristo é fiel. Ele não falha. Ele vai. Ó, irmãos, eu vou dizer para vocês. Eu fui muito honrado. Estou sendo honrado até hoje por Jesus Cristo. Mas eu tive que dizer muitos nãos. Quando eu brinquei aqui que eu tinha cabelo, né? O Tarcísio me conheceu. Quando eu era mais novo, eu tive que dizer muitos nãos. Era difícil ser zoado pelos outros. Ele é besta, ele é sério demais, ele está fora da idade. É muito difícil. Mas eu vejo hoje, sabe? Eu olho para trás e falo assim, nossa Jesus, como o Senhor foi bom na minha vida. Como o Senhor foi misericordioso, Senhor. Porque, irmãos, nós mesmos, Deus conhece a gente. Aleluia. Eu tenho vários amigos aqui, ó, do Brasil para Cristo, vocês também, muitos me conhecem aqui. Eles falam muitas coisas que é gostoso de ouvir, tá certo? O irmão é uma bênção, o irmão é... Tudo bem. É que eles não estão percebendo. Na verdade, Jesus vai para mim e fala assim, você sabe que é reflexo da minha bênção, né? Você sabe que tudo que é bonito em você é eu que coloco. A gente não é bonito. É Jesus que põe beleza na gente, mano. É Jesus Cristo. Vocês cantaram aqui, Ele é sobre todo nome. Ele é santo, Ele é poderoso. Toda a glória é para Jesus Cristo. É por isso que João Batista falou, é necessário que eu diminua, porque João Batista está passando a receita. Diminua. É para diminuir, sabe? De repente você fala assim, Senhor, se eu não estou com o entendimento do pecado, me mostra. E aí você vai lá e começa a orar, e o Senhor vai revelando mais e revelando ainda mais. Ontem o jovem Rafael falou comigo, cara, como Deus está transformando minha vida. Ele já pregou aqui uma vez, eu estou tendo o privilégio de ir discipulando ele, passando algumas dicas sobre as questões da igreja que ele está assumindo. E aí a gente estava conversando sobre a caminhada do Evangelho, sobre como o Espírito Santo vai tratando a nossa vida e nos moldando a imagem de Cristo. Como isso vai acontecendo? Eu falei assim, vai acontecendo muitas vezes na dor. Porque ele estava falando sobre ingratidão. Ele deu carona para pessoas, é engraçado dizer, mas vocês vão entender. Ele deu carona e os irmãos estavam com raiva dele, com ódio dele. Ele deu carona e levou os irmãos não sei quantos quilômetros lá, ele falou que é longe da igreja. E chegou lá os irmãos, a gente quer falar uma coisa. Os irmãos sentados atrás, falou um monte para ele, disse que ele assim, ele pediu perdão para os irmãos, não foi isso que eu quis dizer e tudo mais. E aí ele me ligou, preocupado, triste, falando 3 horas. 3 horas, eu glória. E aí eu falei assim para ele, essas as marcas do Evangelho. É maravilhoso, eu falei para ele. Quem sabe Deus deu quantos? 3 para te machucar? Deus deu a 6 na próxima. Aí, não é? Quem está falando? Eu falei, por que isso? O mundo fala para nós o seguinte, não, você não pode ficar por baixo. Não, você não pode, mas não é assim. No reino dos céus é o contrário, é de ponta cabeça, se você pode pensar assim. Então se você quer ser o maior, tem que ser o menor. Mas quem faz isso? É o Espírito Santo. Quando a gente é exaltado, é Jesus que nos exalta. Entendeu? Então a pergunta hoje é a mesma. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? E a gente entra para a última parte, que é o seguir a Jesus Cristo. Porque Jesus fala com você hoje, irmãos, só para vocês entenderem, aqui são 4 frases.
Mas na caminhada com Cristo, você pode estar na primeira agora. Às vezes você tem 30 anos de evangelho, 50 anos de evangelho. Você pode estar na primeira parte, no chamado. Jesus está te chamando, dizendo, ó, eu quero seu coração. Pode acontecer. Como eu falei, a vida é muito dinâmica. Você pode esfriar, você pode se deleitar no pecado, você pode ficar fraco. Pode acontecer. Você pode estar na segunda fase, pode estar na terceira ou pode estar na última. Mas o importante é a gente estar com Jesus Cristo. Aleluia. Entendeu? Não é, a gente não está competindo aqui um com o outro. Eu brinco com os irmãos e falo, se eu ficar lá no fundo, no paredão lá das mansões celestiais, está ótimo, está tranquilo, não precisa me dar corona, até porque se eu vir com corona, eu vou ficar com vergonha. Se eu tenho lá uma pedrinha de nada, eu vou ficar com vergonha. Eu vou falar, não, deixa quieto. Não, Senhor, deixa pra lá. Porque a gente faz tão pouco, comparado a homens e mulheres de Deus que a gente testemunha, que aí eu falei assim, se eu entrar no céu e ficar lá na pontinha, na linha da entrada, está ótimo. Entendeu? O importante é todo mundo entrar no céu. Por que será que Jesus fala siga-me? Sabe? Eu fiquei pensando, por quê? Siga-me, Jesus. Porque Jesus é o caminho. Existem vários caminhos, porque as pessoas dizem, todas as religiões levam a Deus. Ah, tem o caminho do amor, o que vale é a gente amar, mas depois no final a gente chega até Deus. Tudo é mentira de Satanás, não é? Ah, a verdade é relativa, a verdade é o que é verdade para o irmão Everton não é verdade para o irmão Elias. Não é assim que as coisas funcionam. Porque em João 14,6, Jesus foi muito claro e disse, meus ovelhas, prestem atenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Se você não segue o caminho, você não vai saber a verdade. E por consequência, você não tem vida. É por isso que tantos jovens estão tirando a própria vida. É por isso que muitos idosos estão tirando a própria vida. Porque perderam o caminho, perderam o propósito de vida. Glória a Deus. Irmãos, viver com Jesus é maravilhoso. Irmãos, as dores começam a ficar mais leves. No início vai doer porque você tem que esmurrar a sua carne. Mas depois fica mais leve. A caminhada com Cristo, ela é longa. Então você vai indo. O importante é não estagnar, o importante é não parar. Segue, olhando para o alvo, olhando para Jesus Cristo. Olha para Jesus, irmão. Não estou dizendo que é fácil. Já tive alguns dias de choro, sei que não é fácil. Mas Jesus está dizendo, siga-me. As palavras é de Jesus Cristo. Glória a Deus. Onde está o nosso coração, irmãos? Onde está? O coração do homem, irmãos, é muito perigoso. A gente não consegue administrar o nosso coração, irmãos. Vira e mexe, a gente é pego desprevenido. Vira e mexe, eu tenho alguns amigos que ligam para mim e falam, cara, eu não sabia que eu pensava dessa forma, você acredita? Eu falo, acredito? Eu falo, que bom que Deus revelou isso para você. Eu não sabia que isso tinha meu coração. Eu não sabia que talvez eu podia ter um sentimento de inveja por alguém. Eu não sabia que eu poderia ter um sentimento de querer bater em alguém. Não acontece? É o velho homem. Aí você fala, é porque você está soltando, né? O amigo Jean, ele não está aqui hoje, ele falava para mim, ele falava assim, cara, de vez em quando essa carne solta uma mão da cruz. Eu falo, então já prega com 2 pregos. Eu falo, se um não deu e está soltando, já bate o outro em cima, pelo amor de Deus. Eu falei, vamos pregar. Aí eu falo para ele, é assim mesmo. Eu também tinha a mesma sensação. O velho homem sempre quer aparecer, até que o Senhor possa aparecer para nós e restituir o nosso corpo, e ter um corpo de glória, uma mente totalmente renovada pelo Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, não dá para pegar atalho. Não dá, com Jesus Cristo não dá. Ele fez uma linha, ele seguiu uma linha com a gente. Então aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem de Jesus. Essa é a mensagem do Senhor. Então, irmãos, para terminar com vocês aqui, volte o coração de vocês. Sabe por quê? Eu estou falando muita coisa aqui, mas não conheço o coração de nenhum de vocês, mesmo dos mais próximos. Eu não conheço. Mas Jesus Cristo conhece, porque Jesus formou o seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Ele formou seu DNA. O DNA é tão complexo. A ciência está maluca, não consegue entender o DNA de um bichinho. Imagina do ser humano. Então, mas olha só o tamanho do seu Deus. Se relaciona com Ele. Tem um compromisso profundo. É isso que o Senhor está falando. E quando vocês estiverem, vocês vão perceber. Deus vai mudar a visão. Deus vai colocar a Igreja Batista em outro nível. Irmãos, é outra coisa. Olha, o vinho novo só vai vir quando o velho parar. É isso que o Senhor está dizendo para a igreja. O vinho novo vem quando você largar o velho. Falou, ô Everton velho, pelo amor de Deus, sai daí. Jesus, bora, pro novo. O que está acontecendo? E o Senhor vai abrir a sua mente
o seu intelecto, as suas ferramentas que eu comentei, pedagogia, sei lá, matemático, você vai estudar física quântica, tudo isso para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você se sentir aflito, jovens, principalmente para o encerramento, onde está o seu coração? O Senhor diz: o eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, quando você estiver em trevas, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Aleluia. Ah, Senhor, eu estou me sentindo morto dentro de mim. Aí Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. Ah, Senhor, o galho está secando. O Senhor disse: eu sou a videira verdadeira. E por fim, irmãos, Jesus repete: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Agradeço a oportunidade, irmãos. As palmas agradecem o nome de Jesus.